amigos, povo de Deus reunido na presença do Senhor para adorar a Deus. É muito bom poder cantar, poder expressar nosso sentimento diante do Senhor num momento tão especial como é o dia do Senhor, num local tão especial como é a presença do Senhor, mesmo que a presença do Senhor sempre nos acompanha. Somos gratos a Deus pela presença de cada um de vocês aqui neste culto presencial e de uma maneira particular, especial, os nossos amigos que também através das redes sociais sempre nos estão acompanhando, dando o seu like aí e especialmente recebendo, participando na distância deste momento de comunhão. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de poder reencontrar-nos com a sua palavra. Um momento de encontro com Deus, um momento de adoração a Deus, um momento de culto a Deus, sempre um momento especial, porque um momento em que a gente pensa, a gente tenta encontrar através da palavra a resposta talvez a muitas das perguntas que surgem para o nosso coração no decorrer da semana. O assunto de hoje, imagino que já está na tela. Eu vou empurrar um pouquinho este negócio. Com autorização dos irmãos, eu saí fora do ângulo. Um pouquinho mais aqui. Saí fora do ângulo. Também não quero deixar na mão os irmãos que estão ali na frente da câmera, certo? Porque aí eu posso, de alguma forma, acompanhar o que eu estou colocando diante de vocês, certo? O assunto de hoje é um beco sem saída. O que é um beco sem saída? Essa é uma frase muito popular, muito comum. Normalmente a gente se expressa usando para situações difíceis, situações que estão no limite, onde a gente se encontra, poderíamos traduzir como entre a espada e a parede. A gente diz, entrei num beco sem saída, entrei numa fria. O que significa para nós? Eu quero me basear na passagem de Êxodo, capítulo 14, verso 1 a 14, para tratarmos do assunto do beco sem saída, deste assunto, uma passagem conhecida, mas uma passagem que tem lições para nós. Busca na sua Bíblia, no seu celular, mantenha ele aberto por se você quiser ir acompanhando no decorrer da mensagem os conceitos desse beco sem saída. De todos modos, a leitura está aí na tela. A Bíblia diz, o Senhor disse a Moisés, diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Pi-Hairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zephon. Assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficaram sabendo que eu sou Deus, o Senhor. E os israelitas obedeceram. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram, vejam só o que fizemos. Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os seus 600 melhores soldados, e carros, que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram detrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Hairote e de Baal-Zephon. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor, e disseram a Moisés, será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que dissemos no Egito? Pedimos que nos deixassem em paz, trabalhando como escravos para os egípcios. Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém, Moisés respondeu, não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios.
Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. A expressão um beco sem saída. Nós vamos encontrar o povo de Israel num beco sem saída. Provavelmente, ao ouvirmos a expressão beco sem saída, o primeiro que vem na nossa mente é aquela famosa música. Você conheceu? Aquela música da banda do Charlie Brown Jr.? Alguém conheceu? Eu sou tão velho assim. A música se chama Beco Sem Saída, leva esse mesmo nome. E pior que, inevitavelmente, eu não posso deixar de associar essa banda e essa música do Beco Sem Saída, música tradicional deles, conhecida verdadeiramente, não posso deixar de associar com a morte de duas das principais estrelas da banda. Você lembra quem era? O vocalista, o Chorão, conhecido, o Chorão, e o seu baixista, o Champignon. Os dois faleceram, morreram de uma maneira trágica, a consequência das drogas, um por overdose, outro suicídio, porque ambos entraram num beco do qual não conseguiram sair, um beco sem saída. Você não pode associar esse conceito? Eles buscaram um caminho e entraram numa viagem sem retorno, e quando eles quiseram sair, não conseguiram. Acabaram mortos. A vida muitas vezes nos coloca num beco sem saída. Mas nós, pessoalmente, individualmente, por conta própria, muitas vezes, também buscamos nos encurralar em becos dos quais não achamos saída. Nós aqui vamos encontrar o povo de Israel num beco sem saída. Muitas vezes em nossas vidas, nossa situação, na qual parece que não tem escape, nos leva a sentir-nos encurralados, sentir-nos um beco sem saída. O texto nos mostra algumas verdades, algumas coisas, algumas lições que a gente precisa aprender quando entra num beco sem saída. Quando entramos numa situação de encurralamento onde não conseguimos achar uma saída. Mas antes eu vou resumir a história numa frase ou duas. Eu vou dizer, você conhece qual foi a história? Qual a origem dessa história? Deus agindo poderosamente sobre o povo de Israel. 10 pragas que arrasaram com toda a fé pagã do povo de Israel e que produziram quebrantamento definitivo após a 10ª praga, que era a morte. A morte de quê? Isso, a morte dos primogênitos, correto. Então, a consequência dessa 10ª praga, o povo afrouxou. O faraó diz, eu desisto, eu vou largar vocês para que vocês vão para o deserto. A desculpa era que eles iriam adorar a Deus lá no Monte Sinai, certo? Vão embora. Deram até presente para eles render cultos aos deuses, o tal de Yahvé, que eles não conheciam, certo? O Deus dos hebreus. Eles deram até presentes para o povo e o povo saiu. Eles queriam de alguma forma se livrar daquelas pragas. O povo de Israel, os escravos, a mão de obra benéfica, de graça que eles tinham, passou a ser uma praga para eles, porque o tempo todo o Senhor estava açoitando o povo do Egito a consequência dessa rebeldia, de não deixar livre o povo de Israel. Aí então o povo saiu louco de feliz, e tinha 2 rotas para seguir. Deus falou de que não ia mandá-los por dentro do território egípcio, porque logo eles iam se encontrar de frente com o povo filisteu, um povo bem fortificado, um povo bem armado, que provavelmente iria abatê-los. Então Deus falou, vocês vão ter que fazer a volta pelo deserto, o deserto de Sim, do outro lado do Mar Vermelho. Pelo deserto vocês poderão então chegar à terra prometida, rodeando o território que estava bem em cima aí do Egito. Se vocês têm imagem mais ou menos dessa parte da África, do Egito, tinha em cima aí o povo filisteu. Você faz a volta pelo deserto e depois entram lá em cima. Assim vocês evitam esse confronto. E tudo bem, o povo saiu. E Deus disse, eu vou guiar vocês, eu vou mostrar o caminho. Para mostrar o caminho, o que foi que Deus fez? Qual foi o mecanismo que Deus usou? De dia ele botou uma coluna de nuvem, uma nuvem. Eu não imagino que a nuvem era assim. Eu imagino que a nuvem era assim. Porque a Bíblia diz que era tipo uma coluna, uma nuvem esquisita, diferente. E de noite, inclusive, já que no deserto tem muito frio, uma chama de fogo que subia,
que de alguma forma na Bíblia está apresentada ou representa a presença de Deus, o Shekinah, a presença divina de Deus. E o povo saiu atrás disso. Só que, curiosamente, depois de ter avançado um pouco de caminho, um pedaço do caminho, então Deus falou para o povo: façam a volta. Vocês já chegaram aqui, tinham avançado lindo, já estavam bem distantes, obrigado pastor, bem distantes da escravidão, né, do povo do Egito. Deus diz: façam a volta. Façam a volta e rodeiem umas montanhas e entrem num beco. Entrem numa pequena estradinha que tem. Entrem numa senda que tem entre as montanhas e o mar. Um lugar perigoso. Um lugar completamente estreito que não tinha via de escape. Vocês entrem dentro desse lugar, desse curral, né? Esse curral que estava sendo formado, e avancem até chegar no mar. Aí vão ficar com as montanhas do lado aqui, e o mar vermelho por aqui. Eles não entendiam nada, mas diz a Bíblia que o povo obedeceu e então fez a volta e entrou por essa senda. Entrou por esse caminho. Tá? Aí então eles entraram num beco sem saída. E tem várias coisas que me faz pensar. Primeiro conceito que quero destacar, irmãos, que um beco sem saída é um lugar onde muitas vezes somos levados pelo próprio Deus. Se você lê aí, do versículo 1 até o versículo 4, vai ver que foi Deus que colocou eles nesse beco sem saída. Não foi por vontade própria, não foi por desobediência. Pelo contrário, eles estavam indo para lá e quando Deus diz: façam a volta e voltem na contramão e peguem outra rota, o povo obedeceu. O beco sem saída. Foi o próprio Deus que mandou Israel retroceder. Irmãos, nós acreditamos, e o povo também acreditou, de que Deus sempre está no controle. Você acredita que Deus está sempre no controle das coisas? Mas quando você entra numa fria, num beco sem saída, e sente que ficou encurralado, você continua a acreditar de que Deus está no controle das coisas? Essa foi a experiência do povo. Eles entraram nessa situação. Israel não foi parar naquela situação com o Mar Vermelho à esquerda, com as montanhas de Baal-Zephon do lado e atrás o exército completamente encurralado por sua própria vontade. Foi Deus quem o colocou naquela situação. Irmãos, ao nos levar a um beco sem saída, quando o Senhor nos coloca num beco sem saída, Ele tem os seus próprios propósitos. O grande problema é que a gente nem sempre entende os propósitos do Senhor. Mas Deus já tinha um propósito. E Deus até falou para o povo que Ele tinha marcado, definido um propósito para essa circunstância. Aqui Deus estava trabalhando tanto na vida do povo de Israel, como também estava trabalhando mais uma vez no faraó, no coração do faraó e no povo egípcio. Deus então quis, de alguma forma, dar uma lição para o povo, para que o povo mais uma vez conseguisse, de uma forma definitiva, enxergar a glória de Deus. E também, por outra parte, Deus quis livrar para sempre da escravidão do coração e socialmente também da escravidão do povo. E Deus, então, para isso, precisou intervir também no povo do Egito, acabando com o exército deles. Mais ou menos, segundo as estatísticas, os cálculos, eram 600.000 homens. E de acordo com o tamanho das famílias hebraicas naquela época, povo escravo, etc., etc., devia se multiplicar por 5, mais ou menos. Ou seja, a esposa, tá? E pelo menos 3 filhos. Ou seja, 5 pessoas por família. 5 vezes 600.000. Seria 3 milhões de pessoas. Esse era o tamanho do povo que saiu. 3 milhões de pessoas aproximadamente. Naquela época, vocês sabem, crianças e mulheres não se contavam. Era apenas, o censo era a partir dos homens. Mas com certeza não era menos do que isso. Olha quanta gente, o tamanho do meu país. Toda a população do meu país. Que horror. Todos no deserto aí andando. E Deus estava agindo poderosamente e protegendo eles. Deus queria ensinar uma lição, mesmo através do beco sem saída. Da mesma forma, meus irmãos, muitas vezes nós
Quando entramos num beco sem saída, estamos nas mãos de Deus e à disposição de que Deus trabalhe tanto conosco quanto com aqueles que estão à nossa volta. Você deixa que Deus trabalhe na sua vida? Você deixa que Deus abençoe ou use a circunstância que você está enfrentando para de alguma forma atingir aqueles que estão ao seu redor? Você deixa que através da circunstância, mesmo nas provações, outras pessoas consigam enxergar a glória de Deus através da sua fidelidade? Nós temos muitos exemplos da Bíblia. O mais tradicional é o exemplo de Jó. Ele sofrendo e apanhando num beco que parecia sem saída, mas Deus queria glorificar-se e queria abençoá-lo e abençoar aqueles que estavam ao seu redor, aqueles que conseguiam enxergar. E até a nós, hoje, milhares de anos depois, Deus nos abençoa observando a fidelidade daquele homem encurralado num beco sem saída. Ou seja, o beco sem saída é um lugar onde muitas vezes o próprio Deus nos coloca. Vale um destaque, nem sempre. Isso sim você precisa saber. Nem sempre é Deus que nos coloca num beco sem saída. Muitas vezes nós aprontamos. Nós buscamos sarna, desculpa a expressão tão vulgar, sarna para quê? Sarna para coçar. E a gente inventa e apronta diante do Senhor e acaba sofrendo. E entra numa fria. E depois é o contrário, é o Senhor que tem que nos pegar, porque a gente fez errado. Quantas vezes também. Segundo conceito que eu quero destacar, o beco sem saída. Deixa eu tomar uma aguinha. O beco sem saída é um lugar que Deus usa para nos provar. Se você observa do verso 4, segunda parte do verso 4 até o verso 9, Deus estava provando o povo. Deus estava provando o coração e a fidelidade e a fé, a confiança, a gratidão, todas as coisas que o Senhor, ao longo dos últimos tempos, tinha manifestado na libertação do povo judeu, do povo hebraico. No caminho de obediência, irmãos, muitas vezes Deus nos pede algo que vai nos colocar no meio da provação. Muitas vezes, quando o Senhor pede a nossa obediência, o Senhor em troca coloca uma demanda que parece que nos está sufocando. Eu estou lembrando neste momento, sabe de quem? Inevitável lembrar. Abraão. Abraão, depois de ter orado tanto por aquele filho famoso, depois de tantos anos e décadas, recebeu finalmente o filho da promessa. E quando Piá começou a crescer, o Senhor disse: leva e mata ele para mim, sacrifica para mim. Ninguém merece. Depois de tanto, Deus pedindo, Deus provando a nossa fidelidade. E Deus nos coloca nesse beco sem saída também para provar até que ponto nós estamos preparados para permanecer fiéis. Os homens de Deus, meus amados, são forjados no fogo, mas jamais são consumidos por Ele. Amém? Observe, lembre o que a gente falou no domingo passado. Eu falei de Daniel, que foi forjado como um grande homem de Deus a partir de onde? Da cova dos leões. Você lembra dos amigos de Daniel, os 3 amigos jovens de Daniel que foram forjados, grandes líderes da sua época, naquele contexto do governo, da corte do rei, a partir de ter passado por dentro da fornalha da prova de fogo. Que por causa da sua fidelidade a Deus, acabaram sendo colocados na fornalha de fogo. Os homens de Deus são preparados por Deus no caminho da felicidade. Você e eu somos preparados por Deus até o caminho do céu, passando por muitas fornalhas e fogueiras. A nossa fé, diz a Bíblia, é testada como ouro a partir do próprio fogo para ser purificado. Deus não nos livra da fornalha, meus irmãos, mas sempre nos livra na fornalha. Tem gente que tem até uma doutrina por aí que anda pairando em algumas igrejas, que dizem que a igreja não vai passar a grande tribulação. De acordo à teologia da maioria dos verdadeiros estudiosos do Apocalipse, todo fala e todo diz que a igreja vai passar a grande tribulação. Me desculpe se você estava com essa esperança de dizer, quando o bicho pegue, Deus vai me arrebatar. Não. A igreja vai passar a grande tribulação. Você pode conferir na Bíblia. A igreja vai passar. Vai ser a prova de fogo. Mas Deus não vai nos defender da fornalha. Mas no meio da fornalha, o Senhor vai nos defender.
Por que seria diferente? Por que teria que ser diferente conosco? Por que aconteceria diferente se a maioria dos homens de Deus precisaram passar pela fornalha e foram defendidos e conseguiram enxergar a glória de Deus em meio à fornalha? O grande desafio, sermos achados fiéis. Muitas vezes, Ele nos prova permitindo que nos sobrevenham situações muito difíceis. O povo, entre versos 5 e 9, diz que o povo, quando entrou naquele beco sem saída, então, uma vez que estavam avançando, viram a poeira dos exércitos do faraó e conseguiram observar e entender onde eles estavam. Olharam para a direita e tinham penhascos enormes, impossível de passar. Olharam para a esquerda e tinham um mar vermelho aí e outro território de uns caras que dizem que, segundo a história, a tradição, eram canibais, outro exército aí, pequeno, que tinha um lugar aí na esquerda onde eles estavam. E atrás tinha o exército do faraó. Aí então eles começaram a se preocupar. E qual foi a reação deles? Aí nós vamos tocar daqui a pouco. Qual foi a reação deles? Antes, eu queria dizer que muitas vezes Ele nos prova permitindo circunstâncias difíceis. Eles estavam sem saída. E eles tinham duas escolhas. Ou reagir em contra de Deus ou confiar plenamente e cegamente, mais uma vez, no milagre de Deus. Como você reage diante da circunstância, diante da provação do Senhor? Porque Deus nos coloca num beco sem saída para provar até que ponto nós somos fiéis e nós somos perseverantes na nossa fé. Vejamos o terceiro conceito. O terceiro conceito que quero tocar é que um beco sem saída é o local onde muitas vezes, lamentavelmente, muitas vezes nós falhamos ao Senhor. Porque no verso 10 e verso 12 nós vamos encontrar então um relato da reação. Eles não reagiram de acordo ao que o Senhor queria ter esperado deles. Eles não reagiram da forma em que Moisés reagiu diante da circunstância. Eles se desesperaram e disseram: para que nos tiraste do Egito? Será que lá não tem sepulcros? Será que lá não tem cemitério para nos enterrar? Preferimos morrer escravos antes de que perecer aqui à mão do exército do faraó. É que tem muita gente que quando entra no caminho do Senhor, muitas vezes se sente saudade daquele antigo Egito e prefere morrer escravo na escravidão do pecado, de que ser livre, mesmo pagando o preço da provação. Onde está a nossa fé? E aqui nós encontramos, então, lamentavelmente, o ponto fraco do povo de Israel. Porque é muito fácil falar de fé. É muito fácil, todo mundo fala de oração, todo mundo aconselha para perseverar. Todo vai passar, segura aí, não se desespera, confia em Deus. É fácil falar de mansidão quando a coisa aperta e até falarmos de santificação muitas vezes, dizendo: o Senhor me está preparando, etc. O difícil, meus irmãos, é praticar essas virtudes no momento das dificuldades. Falar de fé, falar de Deus, dizer glória a Deus, quando tudo está ótimo, aí é fácil. Mas no momento da provação, no momento em que o Senhor nos coloca para definir até onde vai a nossa confiança, muitas vezes nós fazemos como o povo de Israel. E aí então vamos para o primeiro pastor, o líder, vamos para o Danilo, ou vamos para qualquer outro pastor que a gente tenha tido ao longo da nossa caminhada e dizemos: pastor, me explique o que está acontecendo, porque esse Senhor não é aquele Senhor que você me apresentou. Até muitas vezes a nossa mensagem é um pouco light demais. É um pouco tolerante demais, um pouco paz e amor demais. E a gente tem que ensinar os crentes de que através do fogo, da fogueira, da fornalha, será a nossa caminhada até o céu. No mundo tereis aflições, mas confiai em mim, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus. Essa é a nossa confiança de filho de Deus. E se a gente não tem bem colocado os pés na terra e o coração colocado na presença do Senhor, ciente de que o Senhor está no controle das nossas vidas, em momentos bons e em momentos ruins, a gente, na hora da aprovação final, quando veja o exército do faraó, quando veja o sufoco do beco sem saída, a gente vai reclamar e vai murmurar. Temos muitos exemplos. Irmãos, embora nós conheçamos muitos textos na Bíblia que falam sobre a fé,
Muitas vezes, só quando estamos em meio da tempestade, é que percebemos quanto realmente precisamos crescer na fé. Como é de pequena a nossa fé. Lembra das reclamações do Senhor dos discípulos? Para os discípulos? O Senhor nunca cobrava muito dos discípulos, porque o Senhor conhecia muito bem a matéria-prima deles, a fé que estava nascendo no coração dele e a situação em que eles haveriam de viver na frente. Mas o Senhor, cada vez que os discípulos pisavam na bola e desanimavam o Senhor, o que reclamava? Qual era a expressão? Homens de pouca fé. ¿Por qué duvidaram? Ai, Senhor, que vamos morrer afogados. Relaxa, por que duvidaram? Se esqueceram que eu estou aqui? Eu estou aqui. E a gente muitas vezes, quando duvida e quando começa a claudicar na nossa fé, é porque a gente esquece que do lado de nós, na frente e atrás, e para os dois lados e lá em cima, está o nosso Senhor sentado no trono. E esse Senhor é o vencedor do universo. Esse é o teu Senhor, o Senhor da libertação, o Senhor da vitória, mas também é o Senhor da provação. Por isso eu digo, é fácil conhecer versículos que falam disso, mas realmente na hora em que a gente precisa, o único que precisa é lembrar. Por isso é importante ler a Bíblia, por isso é importante conhecer versículos de memória, porque na hora que vem a aprovação, que vem essa dúvida, que vem esse temor, é um momento em que a gente precisa se segurar da palavra e das promessas do Senhor e saber que o Senhor continua sentado no trono. Dizer glória a Deus e cantar e pular quando tudo está andando bem é muito fácil. Até os ímpios fazem isso. Mas o povo de Deus é aquele povo que sabe glorificar a Deus e permanecer agradecido e confiante, apesar das circunstâncias. Muitas vezes, irmão, falhamos com nossas reclamações e murmurações. O mecanismo, a forma que o povo usou para falhar ao Senhor foi através da murmuração. No versículo 11 e 12, o povo murmurou. O povo não pôde ficar calado e então entrou a reclamar da situação. Se você tem, algum de vocês, deixa um versículo aí. Alguém pode achar 1 Coríntios 10, 10? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Se alguém pode achar e pode ler para nós. Eu tenho ele aqui marcado, mas queria que vocês participassem comigo. 1 Coríntios 10, 10. Porque foi usado como exemplo essa murmuração, essa reclamação. Foi a primeira de muitas. Ao longo dos próximos 40 anos, a consequência dessa murmuração e dessa dúvida, dessa infidelidade, eles precisaram muito, muito mesmo da misericórdia do Senhor e acabaram sendo consumidos. Por isso que saíram 3 milhões e acabaram entrando 2 daquela turma original. Josué e Caleb. Sabe por quê? Por causa da murmuração. Lembram que eles reclamavam até por causa das cebolas e dos alhos que tinha lá no Egito e aí no deserto não tinha. Não estamos morrendo de fome, mas estamos enjoados de tanto comer maná. Nós queremos carne de boi, queremos peixe e estamos apenas comendo codorna. Até quando? Não gosto de frango. Eles tinham essa atitude. Um povo reclamou. A ver, 1 Coríntios, quem achou? Tu podes ler o versículo 9, que é a introdução? Aham. E aí então diz, nem murmurem. Sabe de que está falando o apóstolo? Está falando do mesmo povo de Israel, quando numa ocasião murmurou lá no deserto e o Senhor mandou serpentes para matá-los, por causa de que eles estavam murmurando. E diz, não brinquem com Deus, não brinquem com a soberania de Deus, porque na medida em que vocês começam a murmurar, vocês estão questionando que Deus é o Senhor. E estão dizendo indiretamente de que esse Deus não tem poder, não tem poder. E esse Deus que nós pregamos para outros como um Deus glorioso e transformador, estamos questionando dentro de nós mesmos o seu poder. E diz, por favor, não brinquem com esse Deus. O apóstolo está falando. Nem murmurem, porque senão a consequência disso, todo mundo ficou no deserto. Se foram 3 milhões, então 2.999.998 pessoas ficaram de fora. 2 entraram. Viu a consequência da murmuração?
Mas sabe o que? Que uma das doenças que os crentes temos às vezes é sermos negativos. Eu sei que a vida tem dificuldades, e eu sei que muitas vezes nós sofremos e passamos por provações maiores do que os próprios ímpios e que os mundanos. Por isso que o Senhor antecipou que teríamos aflição. Por isso que o Senhor antecipou que nós seríamos como ovelhas rodeados por lobos. Ou seja, a provação e a dificuldade faz parte do pacote da nossa salvação e do processo da nossa santificação com crescimento espiritual e fé. Mas a murmuração não faz parte do pacote. A murmuração é um instrumento que Satanás usa para prostrar-nos na metade do caminho, para deixar-nos a caminho das conquistas. E por último, meus irmãos, eu quero falar o quarto conceito para vocês, é que um beco sem saída é aquele lugar onde sempre, apesar das nossas reclamações, apesar das nossas dúvidas, onde sempre o Senhor nos estende a sua mão. Porque a consequência, o desenlace dessa história está no verso 13 e 14, quando diz que o Senhor vai provar para sempre que Ele é o Senhor do universo. O maior império que tinha na terra naquela época era o império egípcio, entende? Não tinha nesse momento simultâneo outro império, era o principal império, poderio militar, poderio financeiro. E Deus diz, eu vou provar para vocês e para eles, de que eu sou o Senhor. Eu vou fazer um milagre e vou libertar vocês. Você acredita no milagre? E também isso é muito lindo quando a gente vê frases no Facebook. Diga amém. Clique e diga amém. Você acredita que Deus tem bênção para você? Clique e diga amém. Oh, palhaçada. Não é com um clique, com um dedinho aí, curtir, que a gente vai conquistar a vitória. Precisamos muito mais do que essa palhaçada. Precisamos um coração quebrantado e uma atitude de fé de encarar a situação e dizer, eu creio de todo o coração, mas quando chegue um momento, lembrar daquele like que a gente deu naquela mensagenzinha bonitinha e dizer, Senhor, obrigado pela provação. Eu estou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu vi um dos últimos vídeos falando dessa musiquinha. Você conhece quem cantava essa música? O Lázaro, lembra? O cantor Lázaro. Muito bom crente, um homem fiel. E ele escreveu essa música de que ia passando pela prova e eu vi de uma forma muito linda o testemunho dele no hospital quando estava quase morrendo. Uma enfermeira com ele e ele cantando um pedacinho dessa música. Quase sem fôlego antes de falecer de Covid. É muito linda. Passando pela prova, dando glória a Deus. Ele provou, ele cumpriu aquilo que ele dizia, que ele cantava. Ele fez na sua vida a atitude que devia ser o povo de Israel. Acreditar em que Deus continuava, mesmo na situação crítica, continuava no controle. E assim ele faleceu, confiando em Deus. Eu queria que todos nós fôssemos assim, um povo fiel, um povo que não está condicionado às circunstâncias, que não está condicionado às conquistas, que mesmo diante daquilo que aparentemente são derrotas, consiga confiar em Deus. Ou que mesmo diante de uma grande muralha, consiga entender que o Senhor pode derrubar muralhas para nos dar aquele território prometido, aquilo que estamos esperando nele. Então, meus irmãos, em todo beco sem saída, existe uma passagem secreta. Com certeza. Todo beco sem saída tem uma passagem secreta. Por último, sabe a principal passagem que a gente tem num beco sem saída? O buraco de entrada. A gente entrou por algum lugar. Se a gente entrou por algum lugar, mesmo que seja pelo lugar que a gente entrou, a gente vai poder sair. Não é que seja lacrado definitivo. Sempre há uma saída. No caso nosso, nós temos o Senhor das saídas. O Senhor que sempre está no controle das nossas situações. Deus nos ajuda no momento certo. Esse era o momento certo. Não tinha um momento mais indicado para a intervenção divina. O Senhor deixou a água chegar até o pescoço deles. Não estou falando literalmente, estou falando figurativamente. Porque eles chegaram à situação de estar montanha, mar, exército. Não temos para onde ir. E aí é que muitas vezes o Senhor nos coloca. Não é fácil, Mas muitas vezes a gente se encontra sem saída.
A gente encontra que não há nenhuma porta e a gente busca e procura e está tudo fechado e parece que não tem mais saída. E aí quando a gente está sentindo afogar, o Senhor diz, vem, para, espera, tu esquece que eu estou aqui, eu quero mostrar para você quem sou eu. Se a coisa tivesse assim, tu diria, foi azar, foi sorte, foi mérito meu que eu encontrei uma porta. Mas quando a gente está sem saída, a gente levanta os olhos para o céu e consegue enxergar a glória do Senhor. Você lembra de Pedro caminhando nas águas? Como um bebezinho recém aprendendo a andar. Caminhando. Só que quando olhou para as circunstâncias, começou a afundar. Ele entrou num beco sem saída. E quando a água pegou no pescoço, ele esticou o braço e disse, Senhor, por favor, salva-me. E o Senhor disse, vem cá, eu estou aqui. Eu estou aqui. É o que o Senhor faz com você e comigo quando entramos numa situação crítica. Se o Senhor permite que a gente chegue, não desespere, porque o Senhor continua sentado no trono e Ele é o seu Senhor e você foi reservado para desfrutar da sua glória, da sua majestade e do seu poder. A vitória é sua, amém? Então confiamos, então esperamos. Então Ele não só nos liberta, mas nos orienta e nos encoraja, mesmo em meio às tribulações. Ele nos liberta da crise, mas também coloca dentro de nós uma experiência que provavelmente, em teoria, devia gerar fé para a próxima circunstância. Porque se você já esteve num beco sem saída antes, não se confie, porque a qualquer momento pode aparecer outro. Mas você vai ter a experiência passada daquela vitória e daquela libertação do Senhor, aquele grande livramento do Senhor, e você vai poder lembrar, como Deus me tirou daquela, vai me tirar nesta. Isso é aprender com as experiências. Por isso, meus irmãos, maturidade é muito mais do que falar frases bonitas ou escrever coisas lindas no Facebook. Maturidade é levar no coração e na experiência diária a vitória de Cristo, mesmo a pesar do sofrimento. Irmãos, a Bíblia diz, um versículo dos mais lindos da Bíblia, Salmo 46:10, diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietem-se, relaxem e conheçam quem é Deus. Você já sabe quem é Deus? Quando foi a última vez que você experimentou a glória e o poder e a vitória do Senhor? Quando foi a última vez em que você sentiu na própria pele que numa situação crítica, num beco, um verdadeiro beco sem saída, o Senhor tirou você para a vitória e ainda continua em pé? Então, se hoje você está desesperado, se hoje você está em angústia, e olha que está falando alguém que está passando por uma época difícil, provavelmente esta época é uma das épocas mais difíceis que a gente está passando na nossa vida, por causa da instabilidade ministerial, instabilidade de trabalho, diversas situações financeiras, coisas difíceis que de alguma forma sufocam, entende? E eu posso dizer, eu já experimentei a grande vitória do Senhor. Eu não tenho como desconfiar e duvidar. E quando chega o dia em que tu diz, acabou tudo, a gente olha para o Senhor e diz, Senhor, agora acabou, agora é com você. E o Senhor diz, fica frio, aquieta, acalma o teu coração, porque eu continuo no controle. E se você teve um diagnóstico de uma doença, acalme o seu coração, porque o Senhor continua no controle e a sua vida está nas mãos do Senhor. E você ficou sem trabalho, ficou desempregado pela crise, acalme o seu coração, porque o Senhor tem uma nova porta. Agora não vai ser no nosso tempo, não vai ser do nosso jeito, vai ser do jeito de Deus, no tempo de Deus. Essa é a nossa confiança. Podemos sorrir e glorificar a Deus, porque nós conhecemos quem é o nosso Deus. Conclusão, bota aí, vamos ler a nossa conclusão, vamos pensar, resumindo esses 4 pontos que eu apresentei para vocês. Se você tem enfrentado na sua vida uma situação que se assemelha a um verdadeiro beco sem saída, não é nada a estranhar. Pensa qual é a situação que você tem enfrentado. Quando foi o último beco sem saída? O nosso Deus é um Deus que pode abrir caminhos e portas onde ainda elas não existem. Ele pode. Ele pode fazer enormes coisas, prodígios e sinais, mesmo apesar da nossa incredulidade, mesmo apesar da nossa desobediência.
Você viu que curioso? Que quando a época das pragas do Egito, o povo de Israel ficou mudo. Nós não temos reclamações do povo durante as pragas do Egito, quando eles estavam no Egito. Nós temos reclamações depois que eles estavam livres. O único que abria a boca e reclamava era Moisés, na época das pragas. Eles estavam vendo milagre e diziam, está tudo bem, tem milagre aqui, está tudo bem, deixa que outro encare, que dê a cara para tapas, que abra o peito para balas. Moisés, que ele encare o faraó e se alguém vai morrer, que seja ele. Não reclamavam nada. Mas quando tocou para eles o momento da aprovação, onde eles precisaram exercer a fé, eles murmuraram. Por isso, então, o nosso desafio é que Deus pode abrir caminhos em portas em lugares onde a gente não sabe. Quando a gente vai caminhar, a gente vai abrir a senda onde a gente vai trafegar. E muitas vezes essa senda, esse caminho, irá ter espinhos e sofrimento. Essa foi a experiência de livramento do povo hebreu nessa ocasião. Essa é a experiência deles. Qual é a nossa experiência? Finalmente, eu resumo dizendo, apenas precisamos a crer, obedecer e encarar as provações sem murmurações. Quanto você está crendo? Até que ponto você está sendo obediente à vontade do Senhor, custe o que custar? Que o Senhor nos ajude. Bota o último slide aí, que nos diz mais ou menos isso que eu expressei para você, uma ideia bem interessante. Um beco sem saída tem uma saída. A sua entrada. Quando você não sabe para onde está indo, nunca se esqueça de onde você vem. Nunca se esqueça. Você já passou por isso. Você vem de uma vitória. Você vem de uma libertação. Você vem de algum lugar onde você conseguiu enxergar a glória de Deus. Não se esqueça disso. Que o Senhor nos ajude, nos dê confiança, nos dê perseverança na hora em que estamos numa situação difícil. Vamos orar? Vamos inclinar o nosso rosto, vamos inclinar a nossa fronte diante do Senhor e vamos confessar a nossa fé e vamos confessar a nossa incredulidade também. Vamos assumir o que nos toca viver e o que a gente já experimentou de bom e de ruim na sua vida. Senhor, olha para mim. Oh, Senhor, olha para mim. Olha para os meus amigos que nos estão acompanhando através do Facebook, do Instagram. Olha, Senhor, para os meus irmãos que estão aqui presentes. Precisamos de humildade nesta hora, Senhor. Precisamos reconhecer que somos ingratos. Precisamos reconhecer que somos fracos em fé. Precisamos reconhecer que somos mal agradecidos e reclamamos muitas vezes de coisas das quais tu já fez em nossa vida. Reclamamos quando somos colocados à prova porque não gostamos de sofrer. Murmuramos, Senhor, por causa da nossa falta de confiança, desconhecendo que tu continuas sendo nosso Deus. Eu já passei por tribulações, Senhor, mas eu sei que tu sempre me livraste dessas tribulações. E hoje, Senhor, diante da tribulação que possa estar enfrentando, o meu irmão, a minha irmã, aqui presente, através das redes, que está pensando no seu grande sofrimento, no seu grande medo, na dúvida que está encarando neste momento, na crise que está vivenciando nesta hora. Ele está pensando, Senhor, que precisa de uma restauração e precisa de fé. Por isso, como pediram os discípulos, vamos pedir. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que na próxima provação, no próximo beco que parece ser sem saída, a gente entenda de que sempre há uma saída e que a principal e única e exclusiva saída de vitória é com você. Senhor, se precisamos voltar atrás no nosso caminho, sair pelo lugar onde entramos, nos mostra, Senhor, em que erramos ou por que equivocadamente entramos nesse beco e ajuda-nos a encontrar o caminho certo, a senda de justiça, por amor do teu nome. Pai, a tua palavra é simples, mas ela é capaz de falar na vida dos meus irmãos, como falou na minha vida ao longo da semana. Prepara, Senhor, o coração de cada um para que na hora da dificuldade possa lembrar. Prepara através do teu Espírito Santo, Senhor, a memória
para nos fortalecer na hora da dificuldade e lembrar que tu já falou disso e já mostrou o caminho certo. Obrigado por este momento juntos. Obrigado por este culto e obrigado pela presença dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, irmãos, irmãos das redes sociais. Obrigado pela sua presença, pelo seu apoio, pela sua companhia. Fiquem na paz do Senhor.